E aí, em que momento, Celso, que o senhor vê que está desandando a parceria? Não, eu acho que não é só questão de desandar, é questão do prazo mesmo, né? Não é difícil você manter um patrocínio tão longo. Você não tem tanta justificativa para dar para os seus sócios, entendeu? E é interessante, a Unimed era uma cooperativa e tinha Flamengo, claro. Tem mais Flamengo do que Tricolor na Unimed, sim. Lógico, a gente sabe. É a proporção da torcida. Sim. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Os caras não bombavam, não? Ficaram assim, ficavam um pouco, mas a Unimed estava tão bem, pagando a melhor consulta, crescendo a base de clientes, que eles estavam satisfeitos, né? E a coisa caminhava. Mas chegou um momento que não vai dar mais. E fora os desgastes, né? Que eu tive também. Tive desgaste com o Peter, né? O negócio do Mário, aí vê essas coisas do Emerson, aí você vai se desgastando, entendeu? E aí estava mais ou menos programado. E isso eu vinha alertando o Peter, ó, nós vamos sair. E depois teve historinha aí que eu avisei em cima. Nada disso. O contrato se renovava automaticamente desde que as partes desejassem. Eu fui avisando antes, ó. Tanto é que eu falei com todos os jogadores que tinham imagem com a Unimed, foram na minha casa, eu disse, olha, eu não vou, como é que eu vou ter imagem de vocês se eu não tenho a camisa? Você está entendendo? Então, foi tudo, jogador, a grande maioria foi ótimo. O único que não foi o Fred. O Fred depois meteu uma ação em relação a isso. Por isso que eu tenho também com o Fred, além de outras coisas. Apesar do ídolo que ele foi, fui eu que trouxe. Eu que trouxe quando ele jogava, né? Que agora, quando ele veio, já não jogava mais. Apesar de ter feito um golzinho importante aqui, porque é um grande artilheiro, mereceu toda a festa de pedida e tal, mas pessoalmente eu tenho restrições ao comportamento dele. Acho que não foi o comportamento correto. Entendeu? Mas, enfim, passou e vamos em frente. É verdade que nessa época... Aí falaram, nessa época... Nós não vamos falar nada agora, não? Só vamos ficar falando no passado? Não, Vamos falar. O que me angustia é o presente e o futuro. Vamos falar. Vai chegar agora. É agora que tá chegando. A única questão assim que muita gente fala é que na época, e muita gente quando vai justificar qualquer problema com o senhor, muita gente fala, ele ofereceu Conca ao Flamengo. Isso é outra mentira, ofereci nada. Conversa fiada. O Conca tinha uma lesão que, inclusive, tirou ele do futebol, e ele veio, e o Rodrigo Caetano, que trabalhou com a gente, levou ele para o Flamengo para fazer o tratamento e tal, mas não teve, não tinha mais condição. Acabou não jogando, jogou um jogo, então, machucou o Orejuela, jogava no Fluminense. Teve alguma sondagem de outro clube para a Unimed, porque na época falava-se muito nisso, né? De outro clube tentar abordar a Unimed para patrocinar o clube? Uma vez que eu fiquei bravo lá com o Fluminense, eu falei para o Eurico Miranda, Eurico, de repente, vou patrocinar o Vasco. Logo por Vasco. Logo o Vasco. Porra, é brincadeira. Aí eu fui patrocinar o América do Romário e subimos. Eu lembro. Voltamos para ele. Verdade. Pô, ainda bem que você não patrocinou o Vasco. Eu falei isso brincando, porque eu não ia patrocinar nada. Mas falei brincando. E nem o Eurico ia querer. Nem dei com isso. Não, o Eurico não tem uma história que ele era tricolor, que ele morava lá. Ele morava em frente ao Em frente ao Fluminense. Uma cobertura lá, acho que ele era tricolor. Eurico me detestava no início, depois virou até um cara meu amigo e tal. Ele reclamou publicamente do patrocínio. Achava, ele fez uma vez, ele falou, isso é um negócio de marca, esse garoto aí tá pensando que é o quê? Ele falou, e eu fui lá quietinho. Ele me deu a volta no Marcelinho Carioca, a Marcelinho Carioca não jogou também no Vasco, machucou. Mas depois a gente deu várias voltas Teve o Leandro Amaral. Leandro Amaral foi uma pena, né? O Leandro Amaral foi uma pena, que, né? Era um belo jogador. Jogadoraço. Mas também lesão, né? Pô, essa história do... Tem muita história, né? Uma live só não dá, não. E aí o senhor sai do Fluminense, disputa a eleição 2016. E aí a eleição acaba, enfim, o Abad ganha, o Abad sai. Mário e Tenório são os segundos. Mário e Tenório estão juntos. E eu fui o terceiro. Depois Mário e Tenório cortam a relação, não, mas disputam em chapas separadas. E o senhor vem com o Mário. Não. O Mário ganha do Tenório na primeira, quando estava com o senhor. O Abad, Mário e Tenório juntos. Abad eleito. Aí o Abad sai. O Abad sai, aí veio aquele negócio, aquele período de
transição, sei lá. Aqueles 6 meses, Aí, só teve eleição. fizemos uma eleição, aí 2019. 2019. Aí foi- a Não, aí é chapa- o seguinte, aí a chapa seria Mário e Tenório. Ou Tenório e Mário. Aí eles tinham eu estaria no futebol, cargo no futebol. Aí o que acontece? O Mário e o Tenório, o Mário sempre esperto, sempre querendo dar a volta em todo mundo, né? Ele queria ser o candidato a presidente, o Tenório vice, repetia a chapa. Sim. Mas eles tinham um compromisso, lá entre eles, sou soube por eles, que naquela eleição lá de 2016 foi Mário e Tenório, que nessa seria Tenório e Mário. Aí o Mário disse que esse compromisso só existiria se ele tivesse vencido a eleição, então não teria o compromisso. Aí foi aquela discussão, passamos 5 meses, os dois se esmurrando lá em casa, teve uma reunião, voou, almofado, cacete, pá, confusão do diabo até 5 horas da manhã. O Tenório se levantou, partiu para cima do Mário baixinho, e o Tenório aquele tamanho. Uma brigalhada. Eu tenho dinheiro, você não sei o quê. Foi uma baixaria do cara. E lá os caras da Tricolor E de sempre na coração. sua casa. Né? Pois é. Abria, Parece o palco. Peter chorando. Parece palco dessas desgraças. Aí, Porque eles acabam concorrendo aí contra. o Tenório então resolveu romper. Brigou com o cara da pesquisa. Cara da pesquisa não, tinha feito uma pesquisa, que é o comunicador do Mário, aquele careca lá que também não é fluxicheiro. Aí ficaram lá os dois, quando que eles saíram, eles chegam para mim, não, Celso, você podia então ser o vice. Eu disse, porra, mas eu não queria isso, eu queria estar só lá no futebol e tal. Acabou ficando como vice. Com 20 dias eu achei que ia dar ruim. De campanha ou de eleito? Não, de me candidatar. Aí eu falei, deixa eu vou embora, vou te apoiar, mantenho o apoio, mas não quero ficar, não. Não, de jeito nenhum, eu acho que não vai dar certo. Né? E realmente não deu 2 meses, 3 meses, a gente brigou. Mas aí isso foi essa mais ou menos a história. O rompimento acontece naquele momento que a gente está mal com o Diniz, que a gente está em zona de rebaixamento, ou prestes a entrar, não lembro se já estava na zona, mas... Não, já estava, né? Pelo amor de Deus. E aí, ali aquele momento da demissão do Diniz, é que acontece um embate mais feroz que acabar... Não, eu acho que teve a sua importância, né? O Angione gostava muito de Diniz, porque o empresário do Diniz era o mesmo que foi empresário do... O Angione acho que foi empregado dele lá, uma coisa assim, o Bertolucci. Então, em sociedade tudo se sabe, né? Então, ele queria ficar lá com o Diniz. Eu não tinha nada contra, tanto é que na posse não, uma coletiva que nós demos depois da eleição, eu disse, se perguntar, o senhor vai dar tempo para o Diniz? A gente lá embaixo, eu, claro, vai ter o tempo necessário, só que ele teve tempo e a gente só afundando. E para quem viveu como eu a 1999, a Série C, eu digo, pelo amor de Deus, não posso chegar agora aqui, o time caiu sendo vice-presidente. Aí eu falei com o Mário, acabou, ele não queria muito isso, apesar do time estar um horror, e aí acabou saindo. Mas o problema do Mário comigo foi assim, o Mário, dizem as pessoas, que o Mário foi eleito por minha causa e tal, que eu era um cara importante, enfim. Acho que eu tive uma participação grande, mas também não estou dizendo por isso. Ele tinha lá o valor dele, das relações que ele tinha lá no clube, né? E ganhamos a eleição. Mas eu acho que ele começou a querer entender o seguinte, que eu talvez fosse um empecilho para ele, entendeu? Para o projeto dele. E aí ele, de forma moleque, como eu chamo, eu digo que ele é um moleque, ele atuou, ele fez comigo isso, dessa decisão, de me tirar do controle do futebol, e vi se ele não podia me tirar, porque eu fui eleito, e eu acabei ficando com uma figura decorativa lá, que eu não participei mais de nada, e aí eu acho que a ideia dele era essa. Eu, por exemplo, participei de coisas que me incomodaram e eu falei, a saída do Pedro, forma como foi, a ida do Evanilson, que foi para o Porto, né? Então, eu vi coisas ali que eu não gostei. E tinha como segurar? Não é questão de segurar, a postura, né? Sim, Postura, como é que o Pedro sai em 3 meses e volta para o Flamengo?
jogou um jogo na Fiorentina. Mas aí como é que evitaria isso? Porque parece que diziam que o Pedro queria sair e o Pedro Ele chorou no... O que eu digo é o seguinte, então, o Pedro chorou na reunião conosco, o Mário teve um ataque, ficou vermelho, dizendo assim, você não vai pro Flamengo, não vai pro Flamengo, uma coisa assim, de jeito nenhum, sei que e tal. E aí houve essa triangulação. Sim. Seja claro nas coisas. Essa triangulação favoreceu quem? Os empresários do Pedro, o presidente do clube, sei lá, pô. Foi muito esquisito, porque eu participei de tudo. No dia que eles fecharam tudo, comissões, não sei o quê, o Mário disse que eu não precisava ir. Não precisa, não, só esse negócio aqui. Como foi o Evanilson. Eu conheço o Uran, negociei com o Uran lá atrás, no meu tempo da Unimed, Mariano, era um jogador do Uran. Aí ele disse, não precisa não, que eu vou lá só para quebrar, não sei o que. Daqui a pouco o Evanilson no Porto, e o Fluminense não levou nada. Então, são posturas que, evidentemente, isso começou a incomodar. Eu era um cara conhecido, porque campanha, essas coisas todas do Fluminense. Então, o repórter queria falar comigo. Pô, eu tinha assessores dele que me empurravam de comunicação, de imprensa, eu não podia falar com ninguém. Eu não podia fazer uma coletiva dentro do clube, com os jogadores. Também houve uma vez que nós estávamos uma porcaria, o time, com o Diniz, e eu reuni os jogadores e dei uma chamada forte no grupo. Ele também não gostou muito disso, porque ele gosta de ser amiguinho, né, dos jogadores, assim. Você não tem nada a ver. Você pode se relacionar bem com o jogador, ser até amigo de alguns, mas ali é um relacionamento profissional. Não tem essa história de... Pô, eu mandei o Renato Gaúcho embora, mandei, que eu digo que naquela época eu já me envolvia mais, depois aí em 2014, que trouxe não, aquela foi coisa, gracinha do Mário. Foi 2008 depois. 2008. Um pouquinho depois da eu falei, porque eu achei que a situação do Renato ali é hoje meu amigo, pô, um grande amigo que eu tenho no futebol. Gosto muito dele como técnico, porque eu naquele tempo eu vivia mais. Concentração, ia no vestiário e tal. Então eu sentia muito isso do trabalho do Renato. Eu gostava dos resultados dele, né? O Renato tem Libertadores, tem 2 Copas do Brasil, a Recopa disso lá do Sul, sei lá, Recopa, entendeu? É um cara que eu gosto muito. Enfim, mas aí foi isso. Essa história do Mário, né? Que nós E ainda em 2019, nesse momento que eu fiz a pergunta do Diniz saindo, vem o Oswaldo. Nesse momento... O Oswaldo é outra história, outra mentira que o Mário plantou com o assessor dele. Bom, nós ficamos numa situação difícil no momento, porque tanto o Abel como o Dorival, que eram nomes que nós pretendíamos, se recusaram a vir. Quer dizer, não aceitaram. Não aceitaram. O Dorival estava até com problema de saúde também, o salário à época era 800 mil reais. Muito tempo parado. E aí o Abel também, pegar o grupo aqui, meio e tal. Depois foi pro Cruzeiro, se ferrou, né? O Cruzeiro acabou sendo rebaixado, mas ele pulou fora um pouco antes. E aí nós ficamos assim, porra, como é que vai ser o técnico? Aí tinha aquela lista, né? Tipo John Texon, né? Tinha uma lista gigantesca de nomes, Barbieri, não sei quem. Porra. Aí no final o Andy virou e disse assim, porra, tem o Oswaldo de Oliveira, trabalhamos juntos no Corinthians, o Oswaldo era um grande técnico. Então a ideia foi do Angione. Aí falou, aí o Mário aceitou, eu aceitei. Apesar de eu ter tido uma pancadinha com o Oswaldo de Oliveira lá no tempo que ele foi técnico. Nós tivemos um pega lá. Antes da Copa ali, não Tanto foi? aí o Oswaldo foi assim, o Oswaldo foi cara de pau também, foi lá em casa de novo. Foi lá em casa, olhou pra mim, e eu acho que quando eu olhei o Oswaldo, eu me lembrei, não lembrava direito, nós tivemos alguma coisa, eu fiquei pensando. E ele com a maior cara limpa, pô, não, tudo bem, não sei o que, eu digo, pô. Aí lembrou. Aí eu lembrei. Porque a pior, isso é uma curiosidade, o Oswaldo, ele tinha a melhor preleção. De preleção, que eu digo, de aquela parte tática que o técnico comenta, o melhor era ele. Tô falando nessa época, né? O pior era o Marcão. Vamos. E tá lá, mas é isso.